ar o Conexão Famílias Atípicas. Mais um dia, mais uma oportunidade de saber um pouco mais a respeito de assuntos pertinentes, relevantes a respeito dos PCDs e de todas as pessoas também. Hoje eu estou com a Jussara Lima, que é fonoaudióloga do ICP, que é o Instituto Consuelo Pinheiro, do Espaço Crescer e também atua no consultório dela. Mas antes, vamos ao dever de casa, a audiodescrição. Sou Milva Campos, 1,72 m, tenho a pele branca, cabelos castanhos com luzes douradas, estou vestindo uma calça jeans clara, meio larga, e um coletinho de cor. Isso aqui é um nude, é um É um caramelo? nude, É é um um nude, nude. né? E com esse símbolo que eu ganhei de presente, que estou toda feliz, né? Que é o símbolo do autismo. E é isso. Jussara, seja bem-vinda. Primeiro sua Obrigada. audiodescrição e aí a Uhum. gente começa o nosso bate-papo. Tá, meu nome é Jussara Lima, tenho 1,72 m, sou fonoaudióloga, professora, trabalho formada há mais de 10 anos, trabalho nesses lugares que você citou, Sim. e é isso. É mãe? Sou mãe, solteira, tenho um filho de 10 anos, 10 10 anos, que anos. para a vida da gente em função da criança, além da correria de um lado para o outro. Aí eu fico imaginando como é que uma mãe de 10 anos dá conta de tantas coisas, A né? gente vai na sobrecarga. Bom, você é fonoaudióloga. Como é que a fonoaudiologia entrou na sua vida? Na verdade, eu fui professora de Sim. alfabetização, recém-formada, dando aula numa turma. Não conseguia alfabetizar um aluno. E não tinha esse preparo de orientar o professor. O aluno tem isso, o aluno tem aquilo. Não, eu não conseguia alfabetizar. E como professora, eu me senti muito mal. Aí eu fui buscar a forma que eu conseguia para ajudar essa criança. E Uhum. aí eu achei a fonoaudiologia. E aí eu abracei a fonoaudiologia. Fiz vestibular, cheguei a passar para medicina, abri mão da medicina para fazer fonoaudiologia porque eu queria ser fono. Que E fui embora. legal. Foram 4 anos de fonoaudiologia e fui embora. Fiz especialização em audiologia, fiz curso de aprendizagem, mas eu tenho especialização em audiologia clínica e ocupacional. Você falou que antes você trabalhava só com audiometria Só com ocupacional, até que você audiometria, falou, eu é. quero fazer alguma coisa que eu possa me Que eu relacionar tenho mais resultado, que eu tenho a proximamente. proximidade. Eu sou audiologista, mas a audiologia não te dá aquela proximidade do paciente ou do usuário. Então, eu precisei voltar para a fonoaudiologia para ter esse contato próximo com as pessoas. Para quem não sabe, gente, a audiologia, tem um examezinho que a gente faz, geralmente admissional, principalmente quem vai trabalhar com telemarketing, com Uhum. atendimento em geral, que você coloca aquele aparelhinho, vai para uma salinha e fica ali pim, pim, apitando para ver se você está Os ruídos ouvindo que você bem, vai né? escutar ou não. Exatamente. Bom, você acha que as pessoas compreendem a relevância da fonoaudiologia? Eu acho que não. Acho que as pessoas às vezes não conhecem a fonoaudiologia e a importância dela. As pessoas não dão valor à forma de se comunicar, porque a fonoaudiologia está aqui para te ajudar a se comunicar com o mundo. E às vezes as pessoas não têm essa noção, acham que é a professora, e não é. Você não é uma A professora, gente está para você estimular a parte de audição, linguagem, voz. é uma área médica. É. Você faz medicina e direciona para. Não, você não Não, faz não faço medicina. medicina, é uma área de reabilitação. É reabilitação. Reabilitação. Tá. É interessante isso que você está falando, porque eu, por exemplo, trabalhei 15 anos com telemarketing e eu desenvolvi Uhum, nódulos de corda vocal, né? uhum. E aí eu fui salva, porque eu perdi completamente a A voz, voz perde. eu fui salva por uma fonoaudióloga. Sim. Eu nunca imaginei que fonoaudiologia servisse Trabalhasse para. com a voz. É. Exatamente, até que eu fui atingida por isso. Hoje, nas empresas de telemarketing, você tem o aquecimento vocal antes de começar a trabalhar e o desaquecimento no final do trabalho, justamente para não acontecer isso. As empresas estão buscando essa forma de tratamento. Bom, acho que na verdade todo mundo que trabalha com a voz deveria fazer isso. Deveria fazer. É E às vezes é importante. 5 minutinhos antes de você começar a trabalhar e quando você para de trabalhar. Olha, ao término do programa, ela vai ensinar, que ela vai dar umas dicas de voz aqui pra gente, de Uhum. aquecimento, desaquecimento, que eu acho muito oportuno a gente fazer isso. Você trabalha atualmente no ICP. No ICP, Como surgiu o isso. ICP na sua vida? O ICP é o Instituto Consuelo Pinheiro. Fala um pouco do trabalho do ICP para quem não Para quem não conhece. conhece, eu trabalho no ICP tem pouco tempo. Sim, O ICP é um instituto, a gente trabalha por uhum, demanda de idade, com crianças sim. atípicas e crianças especiais. Elas são divididas em grupo de idades e aí a gente vem trabalhando de acordo com a demanda que eles têm. Nos grupos a gente tem atividades para desenvolver a linguagem, estimulação de raciocínio, a voz, a fala, treino de fala, mas sempre de forma lúdica. Que ele não sinta que ele está sendo trabalhado.
Como é o treino de fala? O que que é um trava-língua? Como é que é? Trava-língua, onomatopeia, a gente trabalha com contação de história, a sequência lógica dele organizar o pensamento para ele saber o que ele está pensando para falar. A gente trabalha com música, usa acesso de informática, onde a gente tem um treino auditivo, onde ele tem os sons para ele escutar e aprender a identificar esse som é o S, é o R, ou é um bicho, sempre estimulando a linguagem e a comunicação deles. Faz alguma coisa para eu entender isso, as pessoas Do que? Do entenderem treino melhor. auditivo ou de linguagem, de fonema? O que você quer? Ah, dos dois. Por exemplo, ele tem uma troca de letra do F e do V, né, que é o f e o v. Um é sonoro e o outro é surdo. Então a gente vai ter figuras aparecendo para ele com o som da faca, da vaca. São muito parecidos, mas o ponto articulatório é diferente. Então eu vou passar essa sensibilidade para ele. De uma ele vai sentir aqui e a outra ele não vai sentir vibrar. E aí ele vai, com o tempo, perceber como ele escreve corretamente. Porque ele fala, ele acaba levando para a escrita. Ah, Ele fala errado, escreve. Não, ele fala errado, ele escuta, ele não identifica, ele acaba escrevendo errado. Aí a gente estimula, faz esse treino auditivo e ele vai embora. e o outro treino do que você De falou? fonema é a fixação de fonemas. Eu tenho um paciente, um usuário no ICP, que ela não Sim. fala o R. Então a gente faz um trabalho articulatório do trrr, TD, TD, que são letras que dão o ponto do R, que eu preciso que ela pegue o ponto articulatório da letra R. E aí a gente fica TD, 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 tra, 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 tará. Uma hora ele vai sair o R, o Tra, rato, tra, tra, tará, tra, tará, tra, tará. tá, 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 tará. Vai sair o prato, vai sair o. Sem ela perceber. E aí a gente vai fazendo o treino desses fonemas direto e a criança acaba saindo o fonema correto. E ela nem percebe às vezes. Aí eu chego a filmar para ela ver que ela tá falando, ela fala tará, 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 tá. Tá, tá. Chega uma hora que ela vai, tará, 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 trá, porque é o mesmo ponto, a língua ganha a tonicidade certa e acaba falando fonema. Então a gente filma para ele perceber a diferença de como ele falava e como ele tá falando na hora. Ali, tio, eu acertei. Falei, É exatamente. como se fosse uma malhação, né? Porque, Sim, na verdade, a é um corda treino. vocal ela é um músculo, É. né? Então, A musculatura a artificial também, é musculatura tudo um também é treino, é tudo tudo. um Então, se treino. Por isso que você. eu falo, é um treino, é uma fixação, é aquela que você tem que ir em cima. Olha, gente, que coisa legal. Poxa, quantas pessoas vocês atendem no ICP? Uns 40, ou mais, 40 ou ou mais, mais? ou mais. Aí vocês têm pessoas. São grupos, São isso, de grupos. acordo com a idade. A gente tem várias E idades. fora, tirando as crianças com algum tipo de transtorno ou Uhum, deficiência, as crianças que são neurotípicas, elas uhum. também apresentam problemas de Apresentam, às fala, vezes de. apresentam problemas de fala, tem uns que não são verbais. E qual você acha a importância da leitura para falar bem? Você vê algum É link com essencial, isso? você tem que ler para você falar bem, é essencial. Você adquire linguagem, conhecimento, palavras novas é lendo. E você estimula isso no seu Estimula a leitura, trabalho? Vocês sim, leem, sempre, fazem sempre. leituras? Leitura, interpretação de texto, mesmo que às vezes seja oral, porque ele não consegue escrever, a gente sempre faz. E a música entra onde nisso? Também entra, é importante. Porque às vezes é mais fácil você trabalhar a leitura pela música. Ele escutando, ele cantando e ele vai. Tem uma brincadeira que a gente faz no ICP, que é uma roda que vai girando e cai em palavras. E com Hum, essas palavras, eles lembram uma música. E se ele não souber uma música, ele inventa uma música para mim. Aí eu estou desenvolvendo o quê? A linguagem dele, ele está falando, ele acaba se expressando. E eu quero isso, que ele sim. ganhe linguagem, que ele consiga se comunicar cada vez melhor. E a criatividade também, né? Exatamente, o Que raciocínio, o legal. lógico, que às vezes uma palavra boba, ele acaba desenvolvendo. Ele vai falar alguma coisa. O que que pode gerar atraso de linguagem, Jussara? Atraso de linguagem. Você tem que acompanhar a criança desde bebê. Acho que até o próprio responsável, né? Uma criança com 6 meses, não balbuciou, não falou, você tem que estar observando e procura. Porque às vezes, até 2 anos ela fala, não espera. Se sentir um atraso na fala, no desenvolvimento, procura um profissional. Para te orientar. Às vezes é uma orientação, que às vezes é uma falta de estímulo, pode dar um atraso de linguagem. É, porque nem sempre quer dizer que a pessoa tem Tem algum alguma tipo de coisa, às vezes problema. uma De falta de repente, estímulo, aquela sim. avó que ele aponta água, a avó da água, ele não vai falar água nunca, porque ele sabe que se ele apontar, você vai dar. Ah, então Entendeu? você tem que estimular Tem a que estimular. O que que criança. você quer? Tem que ter paciência de esperar a criança falar. Eu quero, eu espero ela falar. Ele fala o que ele quer. Ele gagueja, ele não gagueja. Com 3 anos é normal, porque o pensamento dele está mais rápido do que a fala. Tem que esperar e falar o que que você quer. Ele vai falar, pode demorar. Ah, Então então você é tem normal a criança com parecer estar pequenininho sim, gaguejando. sim, porque ele está pensando muito mais rápido do que a fala dele, não acompanha. E se você chega e fala, fala, é isso que você quer? Acabou. Essa gagueira pode virar um padrão e aí não tem como. Você tem sempre que estimular. Você quer água? Você quer um Ah. biscoito? O que que você quer? Porque ele vai falar. Enquanto ele não estiver falando no time certo, você tem que Você tem que esperar, persistir. tem que persistir Por e exemplo, se esperar ele para ele ficar falar.
né, aí você tem que Isso, você tem que falar: tentar "Não ajudar. entendi, vamos Isso, de vamos lá, o que novo?". que você quer mesmo? Mostra. Pode ser que ele não consiga e te mostre a garrafa d'água, você vai dar para ele também não entrar no estresse, mas você tenta ao máximo que ele se comunique. Se você não der esse estímulo, a criança não vai, para que que ela vai falar? "Se eu aponto e você me dá, eu vou ter trabalho?" Não vou. Eu vou apontar que alguém vai me dar o que eu quero. Agora, quais, a gente não pode, porque eu não acho que sejam, na verdade, Uhum, problemas, são sim. deficiências, a gente pode, né, ter dificuldade no joelho, pode ter, se tudo isso, por Sim, exemplo, eu tenho é. problema de joelho, é um É problema normal. para mim, Pra porque você, eu não é. consigo fazer um monte de coisa. O que que pode gerar, Hum. né, esse desenvolvimento tardio da fala? Quais são Tem as várias. Se ele patologias, for assim, você tem mais que pesquisar a proeminentes? história da criança. Se ele é prematuro, ele pode ter um atraso de fala, porque cada criança tem um tempo. Sim. Se você é prematuro, tem um atraso. "Ah, não, ele nasceu normal, mas ele custou a andar". Eu tenho que saber se a parte motora acompanhou a parte da fala. Então tudo vem acompanhando. Como é que foi a gestação? Uma gestação conturbada pode dar um atraso na fala, porque ele pode fazer tudo mais tarde ou antecipar. Então todo o desenvolvimento da criança, desde a gestação até nascer, pode fazer diferença na fala O dela. emocional pode, por Também, exemplo, se a também. criança nasce num ambiente conturbado, ela pode Também. desenvolver um "Ah, problema eu de tive uma fala? gestação que eu briguei o tempo inteiro". Isso pode perturbar, alterar a fala da criança. Pode. Nossa, que coisa mais, né? As pessoas não sabem quanto a gestação e o parto podem interferir. Aquele primeiro contato faz a diferença. Então, para você identificar se é apenas um traço individual né, da Uhum. criança, uma peculiaridade ou um transtorno, você tem que Tem observar. que E observar, aí você acha que acompanhar. assim, a mãe percebeu que até 6 anos não está balbuciando nada, você acha legal ir a Até um. 6 meses, Até 6 seis anos não, meses, pelo amor de perdão, Deus. gente, desculpa. Hoje eu 6 tá. meses, 6 É, anos não, 6 anos já tá perdoe-me, tarde. 6 anos já perdoe-me. 6 meses. 6 meses. Não E aí procura o quê? balbuciou, não Um fez o pediatra? isso, nasceu, fez o teste da orelhinha, tá normal? Não tem o queixa auditiva, porque quando nasce agora você Ok. tem o teste da orelhinha, não tem queixa auditiva. Então vamos acompanhar. Se deu alguma alteração no teste da orelhinha, você já vai ser direcionado para protetizar essa criança quanto antes. Te dou um exemplo que comentei com você, minha sobrinha nasceu surda. Sim. Já no teste da orelhinha a gente percebeu. O que que a gente fez? A gente protetizou ela com 2 meses. Ela começou a usar prótese auditiva desde bebê. Só que assim, não veio sozinha. Até eu me senti na época, eu falei: "Como eu não percebi?". Quando a minha sobrinha fez 2 anos, a gente percebeu que ela era autista. Então ela levou 2 anos no INES tratando da surdez, pra gente perceber que ela tinha o autismo também, Na verdade, era apenas atrelado a. atrelado à surdez. Só que a surdez, é o que a gente fala, mascarou o autismo, porque como ela é surda, ela tinha uma dificuldade de comunicação, mas ela E tem o isso é autismo junto. comum? Não, O não é comum. autismo estar atrelado à surdez? Não, Não, não. não Geralmente um é. mascara o outro, mas ela veio a gente brinca que ela veio premiada. Agora, você falou, né, em Uhum, protetizar. Eu entrevistei uma pessoa que uhum. trabalha diretamente com surdos e também entrevistei uma pessoa que tem. Implante. Não, perdão. É um rapaz que ele trabalha numa produtora que trabalha Uhum. diretamente com esse público da comunidade dos Comunidade. surdos. Uhum, Então, diz que muitos deles não querem uhum. verbalizar. Eles querem Sim, se comunicar por sinais, né. sim. Então, não necessariamente essa mãe, ela precisa Uhum. obrigar, né. A O que que você falar, acha? sim. Você acha que a gente tem que respeitar a escolha da. Você pode até vou te dar como o INES funciona. Tá, Até 6 anos, ok. ele tem a oralização e ele tem a língua de sinais. Depois de 6 anos, eles tiram. Vou te dizer o que a gente fez em casa, que é que eu concordo. Com 6 anos, a gente continuou com ela no INES, mas deu a ela a escola normal, como adaptação, pra criança escolher o que ela quer. Ah, Porque ela escolhe, ela pode querer sinais ou não. Apesar que eu acho que ele tem condição de ser oralizado. Por quê? Por mais que seja lei e a gente tenha a língua de sinais como língua para todo mundo, nem todo mundo tem acesso. Então ele não vai ser aquela, não vai ter essa inclusão na verdade. É mais fácil eu oralizar você do que eu ensinar 1000 pessoas a falar língua de sinais, porque as pessoas não têm interesse. As pessoas passam na rua e o surdo ele é uma pessoa que ele é nervosa, né? Ele é rápido, agitado. A pessoa vai olhar diferente. Mesmo que ele tenha uma fala que ele saiba, não que não quer usar, mas que ele tenha essa possibilidade de usar. Porque, assim, as pessoas vão, infelizmente, não vão respeitar. Você tem língua de sinais na escola? Não, mas tem que ler como língua, como é o inglês, mas você não tem nas escolas. não São tem. raras as escolas que têm. É, Então, você tem curso? Tem, mas as pessoas não procuram, poucos procuram. é. Você tem, peça de teatro com inclusão, você tem uma. Você tem 20 apresentações, uma apresentação você tem um intérprete de surdo. As outras não têm. Então ele só pode ir naquele dia?
E se ele não puder, E né? se ele não puder, ele não vai ver, não vai entender. É o que eu falo, assim, eu acho que é uma inclusão que você não vê, na verdade. Mas todas as pessoas com deficiência auditiva, elas conseguem ganhos expressivos por meio Consegue, consegue. Acho que você consegue oralizar com o trabalho, consegue sim. oralizar, a É uma ponto de ser linguagem diferenciar, uma compreendido. linguagem, uma voz diferente, consegue. Consegue, com estímulo sim. É muito interessante a gente trazer esses 2 lados, porque é óbvio que todo mundo tem o direito de defender Sim. a sua identidade. Fazer parte dessa comunidade Sim, também sim. é um Não precisa direito, abrir né, mão dela, você não você pode precisa. associar. Mas às vezes defender, né, essa Sim. porque eu acho que para eles é como se fosse uma coisa É uma linguagem, é identitária, universal, né, é então. legal. Uhum. Mas também esse lado que a Jussara está trazendo é muito interessante, porque é uma inclusão realmente mais garantida, né, Sim, porque se num espetáculo de teatro você tem apenas um horário que disponibiliza não tem como. uma tradução, você acaba ficando muito restrito, né, porque se você não puder ir Sim, nessa sessão, aí você já perde, era. por exemplo, um espetáculo legal. Então é bom Sim, a gente pensar pelos 2 lados. Eu gosto sempre disso, né, de dar Você tem essas os 2 2 lados, 2 opções para você ver o que você quer. exatamente, exatamente. Você me disse que há uma lei que é porque, assim, essa questão da alfabetização é uma coisa complicada, que você falou que tudo começou na sua vida a partir do De um momento em que aluno, isso. você não conseguia alfabetizar uma pessoa e uma Sim, criança e alguém dizia para você: "O problema está na professora". sim, Então agora existe uma lei ligada à alfabetização. Do que se trata existe essa uma lei? lei que a Sim, criança quando passa, agora é o primeiro ano, que antigamente era o sim. CEA, quando a criança passa para o primeiro ano, Primeiro ano que você fala no primário que porque agora o chama? Ainda é primeiro ano primário? seria o antigo CA, porque o CA acabou, Ah, agora é acabou o primeiro CA. ano, ele Ah, passa do, tá, já, do tá. da fundamental para o primeiro ano, que é a alfabetização. Ele tem que entregar na escola uma audiometria e um exame de vista, para a gente poder ter noção se ele tem alguma dificuldade auditiva antes de entrar no primeiro ano. Olha Para que que ao coisa decorrer do ano não boa. tenha perceba uma deficiência auditiva que atrapalhe a aquisição da linguagem. Então, quando entra no primeiro ano, ele tem que entregar uma audiometria, qualquer colégio tem que pedir. E todo mundo faz? Consegue Não, suprir essa demanda? não sei se faz, mas é lei. Você tem que entregar audiometria no colégio, todo ano. Você entrega no primeiro e no segundo ano, que é para acompanhar os 2 primeiros anos, que são a alfabetização, a época da leitura, você tem que ter audiometria. Então, No início do gente, ano letivo. é lei. Então, se você tem um filho pequeno, ele vai entrar nesse processo de alfabetização, questione junto à escola de seu filho, que é um direito, busque esse direito, porque de repente, se seu filho Sim, tiver algum tipo né, alguma questão auditiva ou visual, você pode estar ajudando o seu filho e ajudando também os sim, professores, sim, porque a gente não né, sabe, é Jussara? verdade. Que coisa boa saber disso. Eu entrevistei uma mãe que o filho está dentro do espectro autista e ela disse que ele tem apraxia Apraxia. e Uhum. que impede que ele oralize. O Sim. que é a apraxia e há recuperação para isso? Tem. A apraxia é um distúrbio neurológico, que ele Tá. sabe o que ele quer falar, mas ele não consegue porque ele não controla, o cérebro não responde, ele não controla os músculos da face. Não tem nada a ver com problema de não é Não, não intelectual. é intelectual. Ele pode saber o que ele vai falar e ele não controla o lábio, a língua, a boca, ele não controla os movimentos. Então ele acaba não conseguindo falar. Ele pode ter até o pensamento certo, mas ele não consegue falar. Porque ele não tem, a boca não responde ao que ele está mandando. Quer dizer, o cérebro não manda a informação correta para a boca. E você consegue recuperar Você isso por vai meio de fazer exercícios? exercícios, um trabalho longo. Como ele é autista também, às vezes você confunde o autismo com a criança que tem, ou o adulto que tem apraxia. Porque são parecidos. Vai dizer, ele é não verbal. E às vezes não, porque o autismo, além de não ter, ele ser não verbal, ele não se relaciona com a outra pessoa. A apraxia, ele pode se Hum. relacionar tranquilamente. O autista, ele tem essa dificuldade de relação. Então, isso diferencia um do outro, que às vezes confundem. Mas a apraxia, ele só não tem o controle dos músculos da face para falar. Mas ele tem, ele sabe o que ele quer. Ele só não coordena. É E aí, às vezes, é legal. mais fácil ele ficar calado do que ficar no desespero para tentar se comunicar com você. Aí ele se cala. Que você imagina a angústia de você pensar e você E não você não conseguir consegue, transformar isso numa você não palavra. consegue transformar numa palavra. Não, e isso é muito interessante que você traz à luz, até dentro de um transtorno, não são iguais. Não, Isso é muito importante, não, né? não Que a são gente não iguais. se deixe formatar e dizer, não, Sim, meu filho não. Pode ser que o seu filho tenha a possibilidade de verbalizar, né? E para sim, isso sim, ele se precisa da confunde. fonoaudióloga. Viu como é Exatamente. tão importante esse trabalho que a Jussara Isso. desenvolve e outros fonoaudiólogos? Muito interessante. É, qual você acha que é a grande importância, assim, né, do teu Uhum. trabalho na vida das pessoas com deficiência? A comunicação. A comunicação é a base
é o alicerce para a vida. Então a gente, quando for, a gente vai tentar estimular e buscar essa comunicação para que ele consiga ter mais autonomia mesmo, que ele consiga comunicar, desejar o que ele quer, pedir, falar, se expressar. Ele não consegue verbalizar, vamos tentar uma outra forma de comunicação, seja com plaquinha, mas que ele consiga ser independente, ter autonomia na sociedade. Quer dizer, a relação interpessoal é o É, ganho, o é o grande ganho, é o ganho grande ganho das crianças nessas com deficiência. terapias. Sim, sim. Por exemplo, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por Faz. meio desses exercícios, por exemplo, uma criança com Uhum. TDAH, que é Sim, muito agitada, é não muito consegue se agitada. concentrar, Sim. você acha que esses exercícios eles podem levar essa criança a ter uma redução dessa agitação, dessa ansiedade? Geralmente, TDAH tem medicação. A gente vai ver se ele toma medicação, se ele não toma, mas consegue. A gente consegue. Vamos fazer um relaxamento com ele antes, vamos fazer uma atividade que consiga aprender a ele para fazer a atividade. Vou te falar que até no ICP eu faço assim: ah, ele é agressivo, não existe. Eu vou conversar com ele. O que que tu gosta? Tu gosta do Botafogo? Eu também gosto. Qual é a escalação do Botafogo? Traz para mim na próxima sessão. Eu tento entrar no No mundo mundo dele dele. para eu conseguir o que eu quero. Então, enquanto eu não entro no mundo dele, eu vou brincar com ele. Eu preciso conquistar ele para conseguir fazer alguma coisa. Então, não tenho problema com criança. Ou com Você tem usuário. ganho com Com todos todos os. eles, Com porque eu todos tento os. conquistar ele. No momento que você conquista, você consegue. Ele deixa de ser um problema. Você gosta do Botafogo? Beleza. Quais são os jogadores? Desenha para mim um por um. Escreve o nome de um por um. A gente está trabalhando, não tá? Mas com o que ele gosta. E, por Se eu exemplo, massificar ele com uma outra coisa, ele não vai querer. sim, a mãe que, por exemplo, tem uma criança com paralisia Uhum. cerebral, vamos Sim. dizer, né? Ou com uma deficiência intelectual, alguma coisa assim. Mesmo essas crianças, elas têm evolução através, Pequena, mas tem. Sempre tem um ganho. Tem. até na questão da interação? Tem na questão da interação. Pode ser pequeno, mas a gente vai devagarzinho. Deglutição. Deglutição, Deglutição, sim. por exemplo, porque tem Na questão da uma. baba, da cialorreia que você quer É, falar? isso. Como é Uhum. que é o nome disso? Cialorreia, que é a baba. Cialorreia. Algumas crianças Tem têm aquela essa baba salivação excessiva. Isso, ou então excessiva. acumula no canto do lábio quando vai falando. Isso. E aí isso tem Mesma coisa, é o treino articulatório, são os exercícios para dar tonicidade para toda essa musculatura, para você poder conseguir. Alguns chegam a ter que tomar medicação, porque tem o refluxo do estômago. Quando não tem, realmente é só exercício fonoarticulatório para ganhar tonicidade para essa musculatura. E aí você consegue reverter Consegue, isso? você vai fazer massagem, é muito ao longo prazo. Você vai fazer Sim. massagem, estímulo, frio, quente, para estimular toda a musculatura facial para a criança conseguir segurar. Mas isso desde pequeno, Desde quanto pequeno. mais cedo, Quanto mais mais ganho. cedo, mais ganho. Nossa, que Quanto mais cedo, mais você ganha. interessante. Muito interessante. Você poderia, assim, porque eu acho que as histórias, elas Uhum. transformam, né? Eu Sim. sempre acho que você contar alguma coisa, Sim. alguma experiência Uhum. concreta, ela faz com que a gente consiga se sentir lá sentir naquele mais, local. sim. Você tem alguma experiência que você possa, de uma conquista tua no ICP ou em qualquer outro lugar que você tenha passado, com alguma criança específica, assim? De ganho rápido? Rápido ou longo, não importa. Então, quando eu entrei, tinha uma menina que não falava o R. Sim. Eu atendo ela todas as sextas. Ela não falava o R. Ela Todas dizia as sextas. tá. Não saía. Era balata, pato. E nessa brincadeira, ela conseguiu. Ela já fala o R. Ela não conseguiu os outros fonemas que ela não tem, mas o R ela já Era fala. tipo Cebolinha? Era tipo Cebolinha. Ela falava pato. Nem o L ela falava. Ela não comia o R, é pato. Era pato, baço. E hoje ela já tá falando R. E você vê que isso me faz pensar numa coisa, Jussara. O Cebolinha, ele era um personagem amado. Amado. E ele muitas trocava, vezes as sim. pessoas, de repente, através de um personagem tão amado, Uhum. podiam cometer um pequeno equívoco, né? De achar bonitinho. Sim, e não é. Mas é. poderia isso futuramente ser E ela excluí-lo, trocava né? na escrita e na fala. E hoje ela já escreve o R. Quanto tempo você conseguiu isso? O R é rápido. O R é O R é rápido? rápido. O R é só ponto articulatório. Posso dizer que uns 4, 5 meses ela tá com o R instalado. Que a gente fala que o fonema é instalado. Ela já instalou e fixou o fonema. E qual foi a experiência mais desafiadora para você, mesmo que tenha sido a longo prazo? Eu ainda tô sofrendo. Ainda? Eu ainda tô. Eu tenho um que não sabe ler, não sabe escrever. E eu falo que ele é o meu grande desafio. Quantos anos? 12 anos. 12 12 anos. anos. Ele mal sabe escrever o nome. Mas ele tem algum transtorno, tem Ele alguma tem deficiência? transtorno, mas ele não consegue escrever o nome dele, ele não faz uma letra. Ou quando faz é bastão. E aí eu olho assim, eu tento, eu volto, eu busco, a gente vai chegar lá. Bastão que você fala é a letra... É aquela letra de forma que a letra gente de fala, ele não forma. junta as letras. E ele só consegue escrever o primeiro nome. Mas
é em decorrência do transtorno, da Do deficiência ou transtorno, da da aprovação direta, ele passa todo ano na escola e vai embora. passa sem saber Passa ler e todo ano na escrever? escola. A gente tem um programa de aprovação direta. Ele tá indo para o 6º ano Mas e espera, rápido, desculpa, gente, a minha é, ignorância, porque a gente sempre ignora alguma coisa, eu ele tá indo para o não acabo 6º não ano, lendo isso. muita coisa. Mas isso é uma lei agora? Isso é Já está há um tempo no ensino. legitimado? Sim, sim, aprovação Você tem que direta até aprovar aprovado de mesmo. aprovação direta. Então Mas ele como vai, você vai ou ele faz um incluir? reforço e vai, mas vai passar de ano. São Mas poucos que isso reprovam. é uma faca muito de Sim, dois, né? Tem sim, dois lados da sim. moeda. A Porque gente tem você uma pode estar aprovação. incentivando, mas como é que essa pessoa vai chegar a ser Teve uma que eu admitida? cheguei a conversar. Ele falou assim: "Ah, tia, mas eu posto no Instagram". Eu falei: "Você posta como?". Um amigo me manda, eu copio e colo. Eu falei: "E se ele mandar uma coisa ruim de você?". Ele: "Eu vou postar". Eu falei: "Você não vai saber, então vamos tentar aprender?". Nossa, isso Aí é eu conversei com os outros terapeutas, né, para todo mundo ajudar. Aí a psicopedagoga começou a ajudar, os outros setores começaram a ajudar ele. Porque ele postava todo dia. Eu falei: "Se ele escrever alguma coisa ruim, você vai botar direto". E isso é uma engraçado. coisa que me incomoda. Eu acho que não pode. Eu quero que todo mundo escreva Agora é bem. que eu entendo, porque às vezes eu já fui atendida por algumas pessoas, Uhum, né, que não sabem. Uma época eu conheci uma menina que fazia direito e ela não sabia. Ela veio de Formiga, era um lugar do interior, uhum, muito interior, né? E ele não conseguia. Eu falava, você conseguiu entender? Ele estava se preparando para uma prova, sei aham. lá, que iria fazer o OAB. E eu dizia, interpretação de texto, mas o que que você entendeu? Eu não entendi nada, não, senhora. Eu falei, meu Deus, mas esse menino, como ele Como é que ele vai conseguiu? conseguir? Né? É. Então, assim, é uma coisa a Essa ser é. pensada, né, Jussara? Eu Sim. não. Mas. Uma outra coisa bem legal que você me falou. Hum. Uso da chupeta. É, a chupeta Eu incentivei meu filho, achava atrasa tão a bonitinho linguagem. Ela é chupeta. bonitinha, mas ela dá aquela fala de neném, que é bonitinho. Ela tira a postura da língua correta, porque ela tá no meio da sua boca. A chupeta atrapalha. A chupeta tem idade. Chupeta tem idade? Como Tem, assim? tem 3, 0 a 6, 6 a Ah, 1 e sim, acima de sim. chupeta tem idade. Até 1 ano e acima de 1 ano, é que nem escova de dente, tem idade. Então, às vezes, você bota chupeta, não olha a idade, vai piorar ainda a articulação da criança, a E a postura da partir de língua, quanto lábio. tempo você acha que a chupeta pode inserir de forma Não insere chupeta não, deixa a criança sem sem chupeta? chupeta é melhor, não dá chupeta Ih, não. tá vendo? Fiz besteira, tá vendo? Meu filho podia falar. Como que você falou? Neném, tititi, É, assim, é até bonitinho, titia. que coisa louca. Chupeta atrapalha. A disfagia foi aquilo que nós já Foi, já falamos, falamos isso, isso. né? Falha de processamento É, auditivo. processamento O que é auditivo é o isso? que agora está em, assim, diz que tá em alta, né? Você escuta normalmente, você faz audiometria, sua audiometria está normal. Ah, mas ele tem uma troca de fala, ou uma troca de fonema, ou na escrita. A fono faz, não consegue resolver. Vamos fazer um exame de PCA, que é processamento auditivo central. Você escuta normal, escuta, só que a sua transmissão tem alguma falha. Que aí você faz um estímulo, um tempo de estímulo em cabine ou em consultório, e a criança ganha isso e vai embora, ou o adulto. É uma falha de processamento auditivo mesmo. Você escuta e a transmissão tem alguma Quando vai perda para o na transmissão. cérebro, Quando vai para o não. cérebro, você não assimila como é. Eu escuto, mas não chega que chega distorcido. E aí eu vou continuar com É distorcido. tipo um telefone sem fio, que você Pode vai ser. falando, aí daqui a Isso, pouco chega isso. lá do outro lado É totalmente uma falha no diferente. processamento auditivo, na transmissão que a gente fala. E por que você falou que isso está em alta? Porque agora as pessoas dão mais importância para tudo. Faz uma audiometria, tá com troca, faz o processamento auditivo central. Porque as pessoas não tinham noção desse exame. Hoje mandam fazer o exame para ver se não é só uma troca simples da fala que eu vou resolver, com um exercício, com um treino. Eu tenho que ter um estímulo específico dessa região. Então, muitas vezes, aquela criança que você dizia, porque é burro, não aprende nada, porque Às vezes não. infelizmente a Sim, ele gente pode ter uma falha de tem mania processamento de. auditivo Ela central. pode Sim, ter pode uma ter. falha. Pode. Vai num estímulo e você consegue que essa percepção auditiva seja recuperada. Um Gente, olha trabalho quanta auditivo. coisa a gente descobre. Sim. Então, tá vendo? Você que de repente tem um filho, meu filho não aprende. Não diga que seu filho é burro, né? Não, Investigue, né? Não nunca diga rotulo, isso. não, Ninguém é nunca fala burro. isso. Pode ser uma falha, como é que é o nome? Processamento auditivo Falha de central. processamento Ou vamos auditivo resumir, central. PCA, que a gente fala. PCA. Processamento Olha, auditivo central. gente, que coisa que eu acabei de aprender, adoro aprender coisas. Vamos lá.
Quem escuta som muito alto, eu já falei disso com outro fono, mas Ei, como eu acho que tem muita gente como eu que não sim, sim. aprende, a longo prazo pode sofrer perda Pode. A auditiva? gente até brinca que a população está ensurdecida por causa do fone de ouvido. Futuramente a gente vai ter uma população surda. É mesmo, Porque a Jussara? quantidade de criança, de adolescente com fone hoje, fone alto, é grande. Mas Fone isso é um risco concreto é um risco, mesmo? é um De quanto risco. e assim, a partir de quantos anos sentir essa perda? 50, 60? Menos. Você pode Menos? ter a perda e não perceber. A gente já pega, com a idade menor, fazendo audiometria, que já tem perda. É porque a perda auditiva do ruído, ela é naquelas fricções bem baixinhos, então não te dificulta de falar, porque a gente fala que tem a área da palavra da audição. Então a perda auditiva do som alto não pega essa área. Ela, ao longo do tempo, ela vai pegar essa área, mas logo de início ela não pega, então você não percebe. Mas a perda auditiva já está ali. A gente fala que aquela perda por ruído já está instalada. Meu Pô, eu vou pro Deus. baile. Beleza, aproveita o baile, mas descansa teu ouvido pelo menos 14 horas antes de ir pro baile de novo, senão seu ouvido não vai aguentar. Ah, então para você proteger, Você tem que ter um prevenir, você tem que repouso ter um repouso auditivo para de poder estar exposto a ruído de novo. quantas horas? 14 horas. E 14 evite ruído horas. acima de 85 decibéis. Hoje os aparelhos já vêm com controle de volume. O celular tem controle de volume. Se você botar além daquele volume máximo que ele permite, você já está agredindo a sua audição. Todo aparelho de música hoje tem um controle de volume. E quando você coloca, por exemplo, naquelas caixinhas do JBL, Aí ele é externo, ele não tem um controle. O problema é o que vai direto. o que vai Quando ele vai direto? direto no seu ouvido, ele queima logo as células internas do seu ouvido. Você falou até para mim E essa perda de recuperação de audição não recupera. que é mais interessante utilizar aqueles fones grandes do que aquele Isso, que é isso, porque aquele intraocular. intraocular, ele vai direto nas células internas e não tem como recuperar essas células. E todo mundo hoje prefere esse, porque ele Prefere é mais esse, sim, discreto, né? sim, mas a audição vai embora. Gente, olha quanta coisa boa. E não recupera. A Não, não perda por recupera. música alta ou perda por ruído, você não recupera. Não é que nem uma perda por uma otite que eu vou lá, trato e recupero. Eu não recupero essa perda auditiva. Caraca. É, então você imagina que é mais ou menos aquela sensação de quando você sobe uma serra, né? Sim, Aí tem aquele entupimento quando você anda de avião. Imagina que sim. a sensação não é nada, nada Não. boa. Imagina essa geração que joga game alto o dia inteiro. Qual vai ser o futuro? Uma geração surda. Porque geralmente eles jogam de fone E fone também. alto. Que Fone você passa e tá alto. escutando. Entra no elevador, aqueles fones que você tá escutando a música. Tá alto demais. O que que vai ser dessa garotada amanhã? É uma população surda. Então não é só a tela, agora tem a questão Tem a questão. É porque a auditivo não tem tanto destaque quanto a tela. Tem a questão auditiva também. Caramba! Olha, Ele fica o dia inteiro naquele som alto, é a mesma coisa que o amplificador do lado do ouvido. gente, então você que deixa seu filho muito tempo aí, né, tem que dar, imagina, além Sim, de repente despertar, começar a ficar agitado demais, né, que as sim, pessoas estão fica começando a agitada, a atrelar o TDAH com a questão da da tela. exposição excessiva, você ainda pode ter futuramente Sim, um uma perda filho auditiva. surdo. Uma perda Nossa, auditiva. muito interessante, né? O que que mudou na tua vida a partir da tua experiência no Instituto Consuelo Pinheiro? Porque eu acho que eu não sou a Muda, mesma pessoa depois do Conexão, eu era muda, antes e depois. muda. Os primeiros dias que eu fui pra lá, eu saía de lá muito sem energia. Porque eu queria acolher tudo quanto era mãe. Porque eu acho assim, não é só tratar a criança, ela aprende muito isso, eu tenho que acolher aquela mãe. Porque aquela mãe de atípico que chega lá, ela chega te pedindo colo. Às vezes ela só quer que você escute ela. E quando você passa direto, um bom dia, eu paro, eu escuto, você muda. Você passa a olhar a pessoa, tem um olhar diferente. E que você leva isso para sua vida. Você passa a escutar mais, a perceber mais. Pô, é legal, eu vou tratar do filho, mas ela precisa tanto de tratamento quanto ele. Que lição, é verdade. Às vezes ela está ali buscando Às, ganhos para o às filho, vezes, o meu primeiro dia, eu sentei do lado de ela começou a chorar. Eu olhava para a psicóloga e falei, o que que eu faço? a mãe A começou mãe, a chorar. primeiro dia, ela começou a chorar, eu dei a mão para ela contou a história dela toda, eu só fiquei ali escutando. Aí ela falou, Jai, obrigado, você me ajudou. Eu falei, eu não sei nem o que que eu fiz, porque eu falei, eu não sou psicóloga. A psicóloga, calma, só fica aí. Ela chorou, 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 ela contou toda a história do vídeo. Foi interessante porque eu usei a história do filho dela para atender ele depois. Mas ela estava precisando daquele momento com alguém que escutasse. Então, às vezes, são pequenos momentos que a gente não pode perder. Por isso que eu falo, aquela mãe precisa tanto quanto a criança. Então, o profissional que vai para uma instituição, ele Ele começa a tem, entender que ele não é só não um é só um instrumento instrumento, para do seu exatamente. trabalho. Não é um número, né? A Ele criança não não é é um um número. número.
É, que Ele ele tem tem. uma história, você tem que acolher ele e aquela história toda dele, que faz a Você diferença. tem que ir com o coração aberto, entendendo que você Sim, vai ter experiências que são muito mais muito amplas do que diferente. aquela E você sai coisa com uma outra visão, técnica. você sai com uma visão diferente, de que o mundo é diferente. E antes do ICP, do Uhum. Espaço Crescer, você percebia as deficiências? Porque eu sempre acho que não é uma coisa tão visível do antes, assim. Uhum. Eu, quando não estava aqui, eu não tinha essa percepção do mundo, A né? gente tem um olhar, fala assim, tem alguma coisa, Parece que mas muda, né? muda, sua visão muda. Você passa a olhar, mas você não tem mais o olhar crítico. Exato. Uxe, você Você olha chegou. na É rua, você vê, mas isso. passa a ser normal. Você não É, tem aquele olhar diferenciado. As pessoas olham, se olhar aquele cordãozinho, então as pessoas olham assim, e olha, isso eu acho que tem que acabar, não tem que ter diferença, porque é. somos iguais. Somos pessoas, né? Exatamente. Pessoas. E gente, eu não canso de repetir essa fala. E todo mundo tem deficiência em alguma área da Sim, sua eu brinco que vida, ser então diferente é normal. ser diferente Gente, é é normal. normal. Aliás, o pessoal de fevereiro costuma ser meio diferente. Qual a importância, Jussara, do terceiro setor? Porque você já trabalhou para empresas, né? Uhum, Você como, sim, né, fazia na parte ocupacional. Uhum. exatamente. E assim, qual é a diferença de trabalhar, por exemplo, dentro do terceiro setor, porque, assim, para a sociedade, a Uhum. existência desse braço? O que que você acha? É complicado. Como assim? Complicado? Esse braço do terceiro setor, ele é pesado, né? A parte da ocupacional, ele é pesada, eu acho. Não, mas assim, das, Você das quer da clínica, das instituições, instituições? a importância da existência delas, de locais como Espaço Crescer, Ah, eu acho como importante porque você Florescer. desenvolve ele como um todo. Você consegue trabalhar com o outro, você consegue ajudar o outro e conhecer. E conhecer o próximo e o que você pode ajudar ele a melhorar. Eu acho essencial, porque essas pessoas, essas famílias ficam sem ter para onde ir. E esses institutos acolhem. Senão elas não vão ter tratamento. E Não vão eles ter precisam de apoio. Eles apoio, né? precisam de apoio, exatamente. Não, e os institutos também precisam, as Sim, instituições sim. precisam do apoio, Sim, precisam de um sim. olhar menos, Sim, não sei se é, estigmatizado, né? De que, sim. não estão ali, não estão ali, E até para não. socialização. Tudo a gente baixa na Exatamente. socialização. Lá no ICP, tudo é voltado para a socialização dele. Socialização, autonomia e a independência dele. Visite uma instituição que você vai Você sair com vai mudar. sua cabeça completamente Sim. Eu modificada. falo que você vai ver que você não tem problema. Exatamente. Não, e você vai ver o trabalho que essas Que é instituições feito, fazem. exatamente isso. Bom, a gente está quase terminando. Eu vou te pedir para fazer dois exercícios aqui, um de aquecimento e um de Uhum, desaquecimento, para ensinar para o pessoal e deixar uma mensagem para tá gente. bom. De aquecimento vocal, você pode fazer o trrr, trrr, que você vai estar aquecendo a sua corda vocal. Trrr, Isso. trrr, Isso, com T, com B, o brrr. brrr, brrr. Isso, exatamente, para aquecer Aham, sua corda vocal. ok. Você vai parar, você vai fazer o quê? Você vai bocejar, que vai te dar um relaxamento. Faz a rotação de pescoço, que vai te dar o alívio. E o A Aham. prolongado, que é o A, que ele vai relaxar a sua corda vocal, a sua laringe, para ela Ah. voltar ao normal e você ter um dia tranquilo. Isso para você iniciar o seu Para dia. você terminar. Eu já terminei o seu dia. Eu iniciei com BR e com TR. O trrr e o brrr. Você começou a trabalhar. E Aí para você vai trabalhar. desacelerar é Você o vai bocejar o ar, aquilo que vai bocejar. relaxar, ela vai rebaixar e você vai ficar tranquilo o resto do dia. Agora, água, temperatura ambiente bastante, evite café, cafeína, pastilha, relaxa a corda vocal, te prejudica na voz, porque você força sem saber. Pastilha não deve Pastilha não não deve, porque ela deve. relaxa e você acaba forçando a voz sem sentir. E se você começar a sentir uma rouquidão persistente, é legal procurar Procura um otorrino para fazer observar, fazer uma vídeo, ver como é que tá. E qual é a mensagem que você quer deixar pra gente? Ah, olha, assim, eu acho que a mensagem ideal seria que inclusão não é uma palavra, ela tem que ser um comprometimento que a gente tenha. Porque a gente tem muito a inclusão como uma coisa bonita, é bonito, mas a gente não vive ela na realidade. Então, eu acho que a gente tem que acordar e usar a inclusão como um comprometimento para a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque inclusão para nós do Conexão Famílias Atípicas não é apenas uma palavra, é uma atitude, é uma mudança de Exatamente. pensamento, né? E Exatamente. é um desejo de fazer com que ela aconteça. Por isso eu quero agradecer a Jussara. Obrigada a você. Nossa, aprendi tanta coisa aqui agora, foi Que uma bom. aula. E quero agradecer você Uhum. que ficou conosco até agora. Se você gostou, curte, compartilha, ativa a notificação. Muito obrigada e até o próximo.